Com um urro de dor, o camponês caiu ao solo e, não fosse a pronta ação de Ismael, levaria outras chicotadas. Não, meu pai, por Deus. Detém teu braço. Não o castigues mais. O pai fitou o filho que ousava contestar-lhe a autoridade perante seus subordinados, e havia tal desespero na voz do rapaz que, fazendo um esforço sobre si mesmo, desceu o braço armado. Seus olhos, ardentes e com gestos, voltaram ao normal, perdendo aquele brilho insano. A testa porejava e as mãos estavam úmidas e pegajosas. Seja. Tu, porém, dirigindo seu empregado ainda no chão, não ficarás mais em minhas terras. Hoje mesmo deverás desocupar a casa. E, incontinenti, esporeando o animal, partiu em desabalada carreira, deixando o filho para trás, sem se dignar de erigir-lhe um olhar que fosse. Ismael, sobremaneira penalizado, não teve outra alternativa senão segui-lo. Adentrando-se pelo pátio da senhora residência, furibundo, Gaston de Olmedo deixou o animal aos cuidados de um servo e, a passos largos, dirigiu-se a seu escritório. Logo depois o filho o alcança. Sentado atrás da secretária, segurava a cabeça entre as mãos. Pai. Meu pai. Perdoa aquele pobre homem. Tem mulher e filhos que dependem dele. Para onde irão? Espumando de raiva e indignação, o senhor ergueu-se da cadeira pondo-se a caminhar pelo aposento com largas passadas. Como ousaste discutir minha decisão perante aquela ralé? Ismael baixou a fronte, humilde. Perdoa, meu pai. Teme que o matasses. Não compreendes que esses miseráveis precisam de uma lição? Se não forem tratados com energia, logo cada qual só fará aquilo que deseja. Não, meu filho, é preciso contê-los com pulso firme. E tu, que um dia irás herdar esta propriedade, deves aprender a lidar com eles para bem administrá-la. Percebendo que não demoveria o pai do seu intento, o rapaz falou com brandura. Seja, meu pai, se assim julgas necessário. Contudo, ouso pedir-te que prorrogues o prazo para a desocupação da casa, dando-lhe tempo para encontrar novo abrigo, de modo que a família do faltoso não fique ao relento. Enquanto Ismael falava, com sua voz mansa e terna, o genitor foi se acalmando. Quando o rapaz terminou de falar, ele estava mais tranquilo. Está bem, meu filho. Concedo uma semana para desocuparem a casa. Nem um minuto a mais. Oh, meu pai, eles ficarão agradecidos, disse o jovem, inclinando-se e beijando a mão estendida. Depois, com os olhos irradiantes, ergueu-se e sorriu. Permite, meu pai, seja eu o portador dessa boa notícia, que demonstra tua generosidade e que, por certo, os tranquilizará. O pai assentiu com um gesto displicente, e Ismael retornou para a aldeia, encontrando a família em prantos. A notícia da dilatação do prazo para desocupar a moradia serenou-lhes o ânimo. No entanto, o camponês ainda continuou preocupado. Agradeço tua ajuda, meu rapaz, mas uma semana passa muito rápido. Onde arranjar novo abrigo? Os serviços estão escassos e, além disso, não estou bem de saúde. Contudo, sou crente sincero e tenho fé que Deus nos há de socorrer nesta emergência. Ismael sentiu-se estranhamente bem naquela casinhola humilde. Em pouco tempo fizera amizade com todos e as crianças brincavam em seus joelhos. A mulher contou-lhe suas dificuldades. A bronquite da menorzinha, que sempre atacava, em virtude da precariedade da habitação, onde o vento penetrava pelos buracos nas paredes e onde o telhado, danificado, não os protegia contra a chuva. Não reclames, mulher, retrucou o marido bonachão, afinal é a nossa casa e gostamos dela. A mulher concordou, levando a ponta do avental aos olhos para enxugar uma lágrima. E vamos perdê-la. Ismael vivamente os tranquilizou. Não vos preocupeis. Não saireis desta casa nem da propriedade. Mas, como? Perguntou o marido.
Ainda não sei. Mas, darei um jeito. Podeis ficar tranquilos, dou-vos minha palavra. Aliviados, convidaram o rapaz para participar da refeição, embora envergonhados da sua pobreza. Ismael aceitou, radiante, e nunca um caldo de legumes acompanhado de pão de centeio e regado a leite de cabra lhe pareceram tão apetitosos. Como se fizesse tarde, despediu-se, prometendo voltar no outro dia. A semana passou rápida. Durante aqueles 7 dias, o rapaz fez contato com todas as pessoas da aldeia. Na verdade, passava as horas conversando, ora com um, ora com outro. Já não fazia as refeições na mansão porque os novos amigos insistiam para tê-lo como convidado, tal o encantamento que experimentavam pelo jovem amo, simples e gentil. Ao cabo desse tempo, estava a par de todos os problemas dos camponeses. Notando o interesse do filho pelos negócios, Gaston de Umeiro resolveu transferir residência para o campo, onde passaria uma temporada. Decisão essa que contou com a aprovação da esposa de Ismael, especialmente, que exultou com a notícia por ficar mais próximo dos novos amigos. Na véspera do encerramento do prazo para a entrega da casa, o filho procurou o pai no escritório, onde ele se entretinha a manusear alguns papéis. Ah! És tu, meu filho? Entra. Entra. Queres falar comigo? Sim, meu pai. Então, senta-te e conta-me. O que tens achado da herdade? Sim, porque tenho visto com satisfação que estás a envolver-te com nossas atividades. Um tanto constrangido, o rapaz explicou. Na verdade, meu pai, tenho procurado informar-me, sim, sobre a administração da propriedade. E então? Bem, confesso que estou surpreendido. As nossas terras são bastante produtivas e o lucro é grande, presumo, pois são muito bem cuidadas pelos nossos servidores, e pelo senhor, que é hábil administrador. Contudo, continua. Contudo, os nossos camponeses não participam dessa prosperidade. Ora, meu filho. É verdade, meu pai. Toda a nossa riqueza repousa no trabalho humilde desses homens, mulheres e crianças. No entanto, eles vivem miseravelmente. Talvez ignores, meu pai, mas as casas estão em péssimo estado. As telhas, quebradas, constituem insuficiente proteção contra a chuva e as paredes, esburacadas, deixam passar o vento e o frio, as chaminés estão caindo e, se não tomarmos providências imediatas, quando o inverno chegar não suportarão o frio e as nevascas. Gaston de Umeiro fitava Ismael com olhos duros. Só isso? Perguntou lentamente. Entusiasmado pelo interesse que o julgava ter percebido no pai, o rapaz continuou. Não. Também acho que as crianças precisam de uma escola na aldeia, onde possam aprender a ler e a escrever, e até trabalhar. Precisam de roupas e calçados, cobertores. Mais alguma coisa? O jovem pareceu meditar por alguns instantes e respondeu, candidamente. É o que me ocorre no momento. Naturalmente, existe muita coisa a mais. Como o salário, por exemplo, que é irrisório e que poderia ser melhorado. Colérico, o senhor ergueu-se da cadeira batendo na mesa com os punhos cerrados, sem poder conter por mais tempo a sua ira. Basta. Cala-te. Pensas realmente que irei tratar esses preguiçosos como desejas? Já são bem tratados em demasia e têm tudo o que merecem. E, a propósito, amanhã cedo expira o prazo para a desocupação da casa, e não terei contemplação. O rapaz empalideceu, lembrando-se do camponês, informou. É verdade, meu pai, que expira o prazo. Mas a caridade cristã nos ensina que devemos ter piedade com os que sofrem. Teu servidor procurou trabalho todos esses dias, mas nada encontrou, nem mesmo um cômodo para colocar a família. Portanto, tem compaixão, senhor meu pai, e permite que ele continue servindo em tuas terras,
Pelo menos até encontrar uma outra ocupação. Não, 1000 vezes, não. Dê minha palavra e não voltarei atrás. Por mais que o filho suplicasse, ponderando seus motivos e apelando para o bom senso do pai, este não cedeu. Manteve-se irredutível. Foi com o coração amargurado que Ismael recolheu-se para dormir naquela noite. Sem conseguir conciliar o sono, ficou muitas horas pensando numa solução para o caso. Por favor, comente, compartilhe, e antes de sair, não esqueça de curtir. A gratidão é o caminho da evolução. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. Segunda parte. Nenhuma das ovelhas se perderá. Não vos inquieteis como o dia de amanhã, pois o amanhã entrará aos seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Coração generoso, Ismael sofria. Elevou o pensamento ao Criador suplicando tivesse ele condição para resolver o caso e ajudar seus novos amigos. Não conseguiu dormir. Aos primeiros albores da manhã levantou-se, enquanto todos ainda dormiam, e foi para a aldeia. Sabia que o pai não tardaria a cobrar a desocupação da casa e não desejava deixar os camponeses desamparados nesse momento tão doloroso. O sol estava a pino quando Gaston de Olmedo chegou. Arrogante, olhava a todos com ar de desafio e sarcasmo, como a demonstrar-lhes que não deveriam se opor à sua vontade soberana. Os aldeões aos poucos foram saindo de suas casas e se aproximando, apreensivos. O infeliz camponês, cabeça baixa, esperava a ordem fatal. E então? Estás preparado para sair de minhas terras? Indagou o proprietário. Meu amo, tem piedade de nós. Não nos expulses. Suplicou ainda o servo numa última tentativa de abrandar-lhe o coração. Não. Bradou colérico o orgulhoso senhor. Incapaz de conter-se por mais tempo, Ismael saiu do meio do povo e, colocando a mão sobre a cabeça do empregado, que se mantinha de joelhos, fitou o pai, perplexo, que somente agora ouvia. Meu pai, por tudo que tens de mais sagrado, poupa estas criaturas. Não podes deixar esta família desamparada e ao relento. Impassível, o interpelado retrucou, orgulhoso. Posso e vou deixar. Fora. Num ótimo, o rapaz compreendeu o que lhe competia fazer e enfrentou o genitor. Senhor meu pai, se eles se forem, eu também irei. Não posso viver em meio a tanta crueldade. Nada tens a ver com isso. Ordeno-te que ficas. És meu filho, sangue do meu sangue, e deves obedecer-me. Lamento, meu pai. Não abandonarei meus amigos numa hora dessas. Adeus. Informou o jovem com voz emocionada, mas firme. A cena, de grande força dramática, era acompanhada atentamente pelos assustados camponeses. Com o coração apertado, mas não desejando dar sinais de fraqueza diante dos subordinados pela atitude desafiadora do filho, o pai respondeu, irritado. Pois se assim o desejas, acompanha-os. Previno-te, porém, filho ingrato, de que, a partir do instante em que deixares estas terras, não serás mais meu filho. Uma vez que preferes a companhia execrável de simples camponeses, eu te deserto. Esporeando o cavalo, fez meia volta e partiu em uma nuvem de poeira. O desespero da pobre família era grande. Sentiam-se gratos pela nobre atitude do rapaz, mas também culpados por terem provocado uma ruptura entre pai e filho. Ismael acalmou-os com palavras de paz e serena confiança em Deus. Fiz o que me ditou a consciência. Não nos preocupemos. O Senhor proverá. Para onde iremos? Indagou a mulher torcendo as mãos nervosamente. Sem perder a serenidade, o moço fitou o céu e respondeu. O mundo é grande. A natureza é pródiga. Encontraremos um local para nos abrigarmos. Não podemos perder tempo. Precisamos aproveitar as horas de claridade que nos restam para encontrarmos um abrigo.
Pegaram as bagagens, colocando uma parte sobre o lombo do seu cavalo e partiram, após se despedirem dos amigos que ficavam. Os camponeses, cheios de admiração e respeito por Ismael, aproximavam-se dele para apresentar suas despedidas com lágrimas nos olhos, abraçando-o com veneração. Antes de deixarem a morada humilde, que nunca lhes parecera tão querida quanto nessa hora Zerba, oraram a Deus suplicando orientação e ajuda, pois não sabiam para onde ir ou qual caminho tomar. Em seguida, iniciaram a retirada acompanhados pelo olhar atento dos que ficavam, em lágrimas, acenando a deuses. Ultrapassados os limites da idade, sentaram-se para repousar sob a fronde acolhedora de uma árvore para decidir qual o caminho a tomar. O casal estava tenso e preocupado. Nesse instante, como se por sugestão divina, Ismael lembrou-se do recanto à beira do riacho, onde costumava passar muitas horas em contato com a natureza e onde se sentia tão bem. Satisfeito, afirmou: Jetro, Deus ouviu nossas súplicas. Já sei para onde iremos. Não temam. Puseram-se a caminho, confiantes. O local não estava longe, mas iam devagar por causa das crianças. Algumas horas depois, ao anoitecer, chegaram ao aprazível recanto em meio às árvores. Exaustos, sentaram-se na relva fresca. As crianças estavam encantadas com o lugar. O silêncio era cortado apenas pelos ruídos dos pássaros e pequenos animais e pelo murmúrio da água que corria por entre as pedras. Ismael lembrou-se de uma pequena gruta existente nas imediações e, cheio de otimismo, considerou que seria o ideal para passarem a noite. Não caberemos todos, mas abrigará confortavelmente as crianças, o que é mais importante. Nós, os adultos, dormiremos ao relento sem maiores problemas. A temperatura está agradável e a noite promete ser limpa e clara, num céu sem nuvens. O casal concordou, mais animado pelo bom ânimo do rapaz. Fizeram uma pequena fogueira e, acomodados em torno dela, comeram o pão que haviam trazido e beberam água da fonte. Depois, Ismael sugeriu: repousemos. Estamos todos exaustos e é preciso descansar. Amanhã, mais refeitos, pensaremos no que fazer. Dentro de pouco tempo estavam todos dormindo. Os pequenos acomodaram-se dentro da gruta e os adultos deitaram-se sobre o macio colchão de musgo, tendo a noite estrelada como manto. No dia seguinte, aos primeiros raios de sol já estavam despertos. Para as crianças tudo era festa. Encantados com o local, os bichos que viam, muitos pela primeira vez, batiam palmas e davam gritinhos de alegria. Ismael, que naturalmente se tornara o chefe daquele pequeno acampamento, explicou-lhes o respeito que deveriam ter pela nascente e pelos animais que ali vinham saciar a sede. Este é um recanto sagrado, disse-lhes. Não devemos fazer barulho para não assustar as aves e os animais. Se demonstrarmos amizade, se aproximarão. Caso contrário, fugirão assustados. Quereis ver? Como as crianças assentissem com um gesto de cabeça, conduziu-as até uma árvore. Sentaram-se em silêncio e ficaram aguardando. Logo, uma coelhinho chegou aos pulos. Olhou em torno, mexeu o focinho como se sentisse um cheiro diferente no ar, agitou as orelhas e, ao ver Ismael sentado, reconheceu-o. Aos pulinhos aproximou-se, sem qualquer receio, subindo em suas pernas. Ismael tomou nos braços com extrema delicadeza e apresentou às crianças. Meu amigo coelhinho, esta é a Lavínia, a menorzinha, este é Bruno, e aquele outro é Olivier. São também teus amigos, não temas. Com carinho, colocou o coelhinho no colo de Lavínia, que não continha a satisfação. O animalzinho fitou-a com os olhos vermelhos e arregalados, curioso. Ela sorriu, dizendo: És muito lindo. Onde está tua mamãe? Tranquilo, o bichinho ficou ali entre eles por alguns minutos. Depois, sempre aos pulos, foi até a margem do regato, bebendo da água cristalina,
agitou os bigodes para retirar as gotículas que ficaram e distraiu-se por algum tempo a comer um pouco de grama. Depois, desapareceu entre a vegetação em busca de outros interesses. Ismael falou-lhes então. Vistes? Fizestes uma nova amizade. Toda manhã as crianças, encantadas, passaram entretidas com os animais. Mais tarde o pequeno grupo sentou-se para conversar e decidir o que fazer. Os pequenos queriam ficar ali mesmo. Os pais também gostaram da ideia. E por que não? Disse Ismael, concordando. Afinal, aqui temos o que precisamos. As árvores nos fornecerão o abrigo e a alimentação necessária, pois as copas são acolhedoras e frutos não faltam. Temos água fresca em abundância. Quanto à moradia, podemos construir uma pequena casa com a madeira que existe na mata. Que tal? Todos aprovaram. O ambiente mudara por completo. O desespero da véspera fora substituído por uma suave esperança, a angústia pela confiança, e agora estavam contentes e satisfeitos. Em apenas algumas horas, suas vidas haviam se alterado radicalmente. Mas o pequeno grupo estava animado e esperançoso com a nova situação. Jetro, o camponês, abriu o coração dizendo que lhe ia na alma. Ismael, sou grato por tudo que tens feito por nós. Sem ti, seríamos como folhas ao vento, sem rumo e sem direção. Entretanto, Laura e eu não achamos justo que tenhas deixado o conforto da tua casa senhorio, uma posição estável, por esta vida de incertezas. Se quiseres reconsiderar tua decisão e voltar para a casa de teu pai, creio que compreenderemos e não te estimaremos menos por isso. Já nos ajudaste muito arranjando este local abençoado, e poderemos ficar bem, sozinhos. Jetro, não te inquietes. Acredita em mim, meu amigo. Pela primeira vez na vida, sinto-me livre e realmente feliz. A riqueza era-me um fardo demasiadamente pesado. O conforto entristecia-me. Agora estou satisfeito, pois vou viver da maneira como sempre sonhei. Não voltarei para a casa que me viu nascer. Além disso, meu pai deixou bem claro. Não sou mais seu filho. Então, não tenho mais pai. Portanto, meu lugar é aqui, convosco. Se assim, então doravante seremos uma só família. Concluiu o camponês mais tranquilo. Em seguida, cheios de ânimo e alegre determinação, internaram-se na mata em busca de madeira. Ismael não tinha conhecimentos práticos, mas Jetro, que sempre dera duro na vida, sabia como fazer as coisas. Com seu facão, que trazia sempre preso à cintura, e um machado que trouxera, cortaram a madeira e, em poucos dias, uma pequena casa erguia-se no meio da mata nativa. Era singela, nada bonita, mas sentiam orgulho dela por ser fruto de muito esforço e dedicação. Com o tempo, da mesma forma construíram um mobiliário, constante de pequena mesa, bancos e leitos rústicos. Abriram uma clareira na mata e passaram a cultivar o solo. Plantaram batatas, nabos, couves e ervilhas, com sementes e mudas que um morador das imediações, surgido por acaso, lhes forneceu. Era um homem rústico, de poucas palavras, mas de bom coração. Certo dia, internando-se na mata à procura de um cavalo fugitivo, bateu na porta deles. Entrou, conversaram e, em pouco tempo, eram amigos. Inteirado das dificuldades que Ismael e seus amigos enfrentavam para se manter, retornou no outro dia trazendo um pouco de trigo, carne salgada, sementes e algumas mudas para o plantio. De outra vez, surgiu uma cabra, não se sabe de onde, e nunca mais foi embora. Indagaram nas redondezas que sobre o dono, mas nunca o localizaram. Assim, o útil animal passou a fazer parte da pequena família, doando seu leite e enriquecendo a alimentação. A cabra era tratada com carinho e gratidão por todos que a consideravam uma enviada dos céus. Assim, viviam em harmonia, de forma simples e despojada, em contato permanente com a natureza e sob as bênçãos de Deus. Capítulo 7.
Terceira parte. Nenhuma das ovelhas se perderá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. Ismael e seus amigos adaptaram-se perfeitamente às novas condições, como se nunca tivessem levado vida diferente. Certa ocasião, alguns meses depois, Bruno encontrou um homem caído na mata. O menino foi correndo à plantação avisar o pai e Ismael, que, àquela hora do dia, estavam trabalhando. Imediatamente Ismael e Getrude mandaram o local, acompanhados do garoto, que lhes indicava o caminho. A pobre criatura ardia em febre. Carregada até a casa, foi acomodada no leito. Estava realmente muito mal. Jetro era de opinião que iria morrer em breve. Ismael, resoluto, trouxe água e banhou-lhe a fronte esfarenta com compressas, na tentativa de fazer baixar a febre. Durante 2 dias esteve o desconhecido entre a vida e a morte. Ismael, contudo, sem desanimar, passava as noites ao lado do enfermo, dando-lhe chás e fazendo compressas com água fria na cabeça ardente. Aos poucos o hóspede acusou expressiva melhora. Sua natureza jovem e robusta foi reagindo até que ficou fora de perigo e entrou em franca convalescença. Ismael orava sempre em seu benefício e o estranho, nesses momentos, sentia-se invadido por grande bem-estar, recuperando-se a olhos vistos. Quando ficou completamente bom, despediu-se de todos, agradecendo os cuidados que recebera e afirmando, emocionado, que não os esqueceria jamais. Quis recompensá-los pelo tratamento que tivera, o tempo que ali permanecera sob as atenções da família, mas Ismael nada aceitou pelo seu trabalho. Assim, ele partiu e nunca mais o viram. Algum tempo depois, surgiu por aquelas bandas um velho em estado deplorável. Trazia o corpo todo coberto por feridas purulentas que, ao se abrirem, sangravam, exalando terrível mau cheiro. O infeliz aproximou-se, explicando, meio temeroso. Quem me mandou aqui foi um homem que eu encontrei por acaso. Em virtude do meu problema de saúde, a família expulsou-me de casa, apavorada, chamando-me de leproso. Não tenho para onde ir e preciso de cuidados. Esse desconhecido que encontrei disse-me que viesse procurar-vos, afirmando-me que cuidaríeis de mim como fizeram com ele. Ismael olhou para Jetro. O que fazer? Fitando o pobre homem, o rapaz condoeu-se da sua situação, tomando a única atitude que, de acordo com os seus princípios, julgava correta. Faremos o que for possível. És nosso irmão e não te abandonaremos à própria sorte. O velhinho curvou-se, agradecido. Ismael prosseguiu, observando a sujeira do doente. De início, vamos banhar-te para limpar as feridas. Realmente, o enfermo exalava um cheiro nauseabundo. Não apenas das feridas purulentas, mas também da imundícia do próprio corpo e das roupas. Ismael levou-o até o regato e, protegidos pela vegetação, tirou-lhe as vestes e deu-lhe um banho. Não o lavou na nascente para evitar a contaminação da água que utilizavam para beber e preparar os alimentos. Com uma caneca, apanhava a água e a despejava sobre o infeliz, suplicando intimamente ao Criador que o curasse do seu mal. Após o banho, queimou cuidadosamente os velhos trapos que o doente vestia ao chegar e deu-lhe roupas limpas. Em seguida, ofereceu-lhe um reconfortante caldo de legumes com pão preto, que ele comeu vorazmente. Alimentado, Ismael colocou no leito improvisado para repousar. O pobre homem tinha os olhos rasos de pranto. Sem poder conter-se, afirmou emocionado ao jovem protetor. Até hoje todos me trataram com desprezo, inclusive meus próprios familiares. Só aqui encontrei assistência e carinho fraternal. Que Deus te abençoe. No dia seguinte uma surpresa os aguardava. Quando Ismael foi verificar como o enfermo havia passado a noite, encontrou-o a rir e a chorar de alegria. Cheio de assombro, verificou que as feridas tinham desaparecido. O corpo do ancião estava limpo.
Mas, o que aconteceu? Indagou, surpreso. Radiante de felicidade, o velho respondeu, caindo de joelhos em frente ao rapaz. Não sei, meu jovem amigo e generoso benfeitor. Só posso acreditar que tenha sido um milagre de Deus operado por tua pessoa. Não, de modo algum. Não tenho dons milagrosos, contestou Ismael, contrariado, enquanto retirava a mão que o velhinho queria beijar, demonstrando sua gratidão. Fez uma pausa, refletiu por alguns instantes, e depois completou. Só pode ser água. A verdade é que todos ficaram extremamente contentes com o feliz acontecimento. O velhinho, agora gozando de perfeita saúde física, partiu, infinitamente agradecido. Desde esse dia começaram a surgir pessoas necessitadas, informadas da cura do velho leproso, como era chamado, e Ismael atendia a todos com carinho e gentileza. Acreditando que a água tivesse propriedades terapêuticas, passou a considerar aquela nascente como local sagrado. Ali, orava junto aos animais e às pessoas que procurassem socorro naqueles sítios. Aproveitando a oportunidade, Ismael falava-lhes de Jesus e de sua mensagem de amor, conclamando todos a fazerem o bem, abandonando vícios e defeitos. Em seguida, atendia um por um. Dava-lhes água para beber numa caneca rústica que permanecia sobre uma pedra à margem do regato, e, se porventura apresentassem doenças de pele, banhava-os com líquido puro e cristalino. Dessa forma fez muitas curas. Sua fama se foi espalhando por todos os lugares e de muito longe vinham doentes em busca de seus cuidados, com a secreta esperança de serem curados. Na verdade, a água da fonte não era milagrosa nem possuía propriedades especiais. Dotado de poderosa mediunidade curadora, Ismael aliava suas potencialidades com o amor que espalhava a seu redor. Dono de um coração generoso e de raras qualidades morais, a todos envolvia nas suas vibrações cariciosas, dissolvendo, com a assistência dos Espíritos do Senhor, o mal ali existente. Muitos endemoniados, que a doutrina espírita, surgida muitos séculos depois, chamou de obsidiados, e loucos de todo o gênero ali também encontraram a cura do corpo e do espírito, mediante a mudança interior que se operava neles através das leituras e comentários do Evangelho de Jesus, e da ajuda aos espíritos endurecidos que os dominavam, num trabalho pioneiro. Viviam felizes, cada qual com sua tarefa. Jetro e Ismael cuidavam da plantação, que os supria de mantimentos, auxiliados pelos dois garotos, Bruno e Olivier, de 7 a 8 anos, já crescidos. A esposa de Jetro, Laura, cuidava da casa e da alimentação, e atendia, como enfermeira prestimosa, os doentes que, porventura, precisassem ficar em tratamento no sítio. Era assessorada pela pequena Lavínia, de 4 anos, que tentava, também, cooperar, apesar da pouca idade. No final da tarde, após as tarefas costumeiras, dirigiam-se à fonte, para as atividades de evangelização e atendimento aos enfermos, que já os aguardavam. Passavam horas de inefável alegria e bem-estar, no ambiente natural e saturado de emanações benéficas daquele reduto em plena mata nativa. Capítulo 7. Quarta parte. Nenhuma das ovelhas se perderá. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28 a 30. Certo dia apareceu um homem coberto com um manto, denotando profundo desequilíbrio. Era alguém que necessitava de socorro urgente, e Ismael atendeu com a solicitude costumeira. Às primeiras palavras ditas pelo visitante, Ismael reconheceu, com emoção, a voz, que lhe era profundamente familiar, apesar da aparência completamente modificada. Justificou-se o recém-chegado. Onde estou?
Que lugar é este? Fugi de casa porque seres infernais me perseguem sem descanso. Desde o dia que expulsei um empregado das minhas terras, nunca mais tive paz. Tenho sido infeliz desde então. Não consigo dormir e, quando isso acontece, sou dominado por pesadelos horríveis. Vejo criaturas que desejam a minha destruição, que me odeiam e me acusam de muitos males. Os olhos do visitante pareciam vítreos, como se perdidos em meio a visões terrificantes. Vê. Nem aqueles me deixam em paz. Ah, tudo isso por obra daquele miserável Jetro, que me odeia e que roubou meu filho. Bandido. Miserável. Pagar-me-ás muito caro. Algum dia hei de encontrar-te e, então, matar-te-ei sem piedade, o que deveria ter feito naquele trágico dia. Fitando o genitor, pois era ele, com infinita piedade, Ismael não conteve as lágrimas. A que estado se reduzira seu pai nesse espaço de tempo de apenas 2 anos de separação? Antes forte e enérgico, irradiando vitalidade, agora era pálida a sombra do que fora. Sua aparência o comovia profundamente e atestava-lhe a carência. Extremamente magro e abatido, cabelos e barbas crescidos, sujos e desgrenhados, indicando que não tomava banho havia muito tempo. Os olhos, fitando sempre um ponto qualquer ao longe, eram os de alguém dominado pela loucura. Gaston de Olmedo, o orgulhoso aristocrata, não reconheceu o filho, tal desequilíbrio em que se encontrava. Ismael permaneceu calado. Com muito carinho, recolheu-o no pequeno quarto que haviam construído, numa extensão da casa, para os hóspedes frequentes, acomodando-o no leito humilde. Elevou o pensamento ao Criador suplicando ajuda para o desventurado pai, que falava sem parar repetindo sempre as mesmas coisas. Em seguida, deu-lhe um pouco de água para beber. Aos poucos, o infeliz se foi acalmando até adormecer mansamente. Jetro e sua esposa, ao serem informados da identidade do visitante, ficaram, extremamente, penalizados. A primeira reação do camponês, coração puro e sem ressentimentos, foi desejar ver o antigo amo. Contudo, Ismael solicitou a Jetro que, no momento, não se aproximasse do doente, pois temia que, se ele reconhecesse o antigo empregado, certamente entraria em crise, agravando seu estado. E assim, por muitos dias, Ismael ficou ao lado do pai, orando e prodigalizando-lhe todos os cuidados necessários. Com imensa ternura alimentava-o, banhava-o e trocava-lhe as vestes por outras limpas. Nos momentos de oração, mantinha a mão sobre sua fronte, como lhe haviam aconselhado os seres angélicos que o orientavam. Porque Ismael, dotado da faculdade de comunicar-se com as almas daqueles que já não habitavam a terra, via os espíritos revoltados que acusavam o enfermo, e antigo patrão, por suas desditas. Orava também por eles, condoído de seus sofrimentos, numa ação firme e persistente sem nunca desanimar. Assim, lentamente, o doente foi apresentando melhoras. Certo dia, em que acabara de fazer a refeição, já mais lúcido, de repente olhou para Ismael e o reconheceu, afinal. Meu filho. Mas és tu? Onde estiveste por todo esse tempo? Aqui, meu pai, onde me encontraste? Abraçaram-se com emoção. Intimamente, Ismael elevava o pensamento a Deus, agradecido pela melhora do pai. Meu filho. Se soubesses o que tenho sofrido desde que partiste com o famigerado Jetro. Tua mãe e eu não mais retornamos à mansão da cidade, permanecendo no campo, na esperança de que voltasses. Conquanto carinhoso, Ismael retrucou, firme. Não blasfemes, meu pai. Tuas desventuras devem ser, única e exclusivamente, a tua maneira de agir. Espezinhaste, destruíste e torturaste pessoas que te eram subordinadas e que, passando para outro lado da vida, pagam-te com seu ódio. Algo despeitado ante as admoestações do filho, malgrado reconhecer serem justas,
Ainda tentou prosseguir na mesma linha naquela hora feliz de reencontro. Mas Jetro me odeia. Não, meu pai. Jetro nada tem a ver com teus sofrimentos. Ao contrário, há meses vem ajudando-te em tudo que é possível e torcendo pela tua recuperação. Queres ver? Levantando-se, Ismael chamou Jetro e Laura. Abraçados, os cônjuges deram entrada no quarto, fitando o antigo patrão, que não mais tinham visto desde que foram expulsos da propriedade. Havia tal expressão de serena felicidade em seus semblantes que o enfermo titubeou. Jetro dirigiu-lhe a palavra, respeitoso e sem resquício de hostilidade. Seja bem-vindo em nossa casa, Senhor. Temos muito prazer em hospedar-te. Também ficamos muito satisfeitos com tuas melhoras, que temos acompanhado desde que aqui chegaste. Gaston, surpreso, agradeceu com voz trêmula, e Ismael confirmou. Estás vendo, meu pai? Jetro e Laura não te querem mal. Ao contrário, têm rogado a Deus todos os dias pela tua recuperação. Compreendo. Mas, então, e os meus pesadelos? É que, com o mal que fizeste a outrem, atraíste muito rancor contra a tua pessoa. Por isso, meu pai, faz-se necessário reparar o mal que plantaste em teu caminho. Ouvindo essas palavras, ditas sem sombra de recriminação e com profunda bondade, o enfermo entrou a meditar. Reconhecia agora suas falhas e intimamente tinha vontade de melhorar, mas sentia-se impotente, fraco. Com voz humilde, que contrastava com sua personalidade despótica e arrogante de antes, Gaston de Olmedo indagou. Como mudar tudo isso? O que devo fazer para reparar minhas ações? Ismael sorriu ternamente, tranquilizando-o. Não te preocupes, meu pai. Há tempo para tudo. Agora, estás muito combalido e necessitas primeiramente recuperar a saúde física e espiritual. Ficarás conosco o tempo que for preciso para a tua cura. A partir desse dia, o convalescente demonstrou melhoras significativas. Fiel ao propósito que se impusera, o filho envidou todos os esforços para consolidar essa mudança. Despertavam com a alva. Oravam ao Criador agradecendo o novo dia e tomavam uma refeição frugal composta de leite de cabra, mel e pão preto. Em seguida, iam para o campo. Já recuperado, o pai ficou surpreso a primeira vez que Ismael colocou-lhe uma enxada nas mãos. Ele, o ilustre Gaston de Olmedo, que era patrão e não empregado, trabalhava como qualquer camponês de suas terras. O filho fitou-o sereno, mas firme. O trabalho dignifica o homem, meu pai. Não recuses a oportunidade de servir. Assim, ele pegou a enxada sem discutir. Trabalhou durante toda a manhã. Na hora da refeição, almoçou com apetite, o que não lhe acontecia havia longo tempo, não obstante a alimentação singela, composta de caldo de legumes, pão e frutas frescas da estação. Repousou algumas horas. Ao despertar, Ismael convidou-o para uma pequena reunião. Dirigiram-se para a clareira junto à fonte que consideravam milagrosa e sentaram-se na relva. Outras pessoas, desconhecidas de Gaston, estavam presentes, mas se portavam como que habituadas àquele mister. Ismael proferiu tocante oração, que emocionou seu pai. Em seguida, pôs-se a discorrer sobre passagens do Novo Testamento, falando sobre Jesus de uma forma totalmente inusitada. Aquele homem cheio de orgulho e cioso da sua linhagem estava acostumado, por tradição, a frequentar a igreja, mas jamais se preocupara em entender o conteúdo do sermão. A missa era rezada em latim e totalmente incompreensível para ele e para todo o povo. Já as belas imagens evocadas pelo filho traziam-lhe, e aos demais, o Cristo mais para perto de seus corações. Com espanto, notou que muitos animais se aproximavam para beber água, sem sombra de medo, e estacavam como se estivessem também ouvindo as palavras ditas por aquela voz terna e melodiosa. Sentiu-se estranhamente emocionado e não conteve as lágrimas. Em plena natureza,
Sob as árvores, o ar parecia saturado de suaves vibrações, enquanto a brisa sussurrava terna melodia. Ismael banhou na água da nascente muitos enfermos que vieram à sua procura, inclusive seu pai. Gaston sentiu-se renovado. Naquela noite teve sono tranquilo. Com o passar dos dias foi se fortalecendo cada vez mais. Certa ocasião, reconhecendo-se curado, falou a Ismael: Meu filho, graças ao tratamento que aqui recebi e ao carinho de todos, estou bem. Agradeça a Deus, meu pai. Só Ele pode tudo. Sim, reconheço agora que não podemos viver à revelia das divinas leis. Gostaria de poder continuar aqui neste local abençoado, que é um oásis de paz. E assim dizendo, olhou para Getro e Laura, que ouviam sensibilizados. Fez uma pausa e prosseguiu. Contudo, meus deveres me chamam. Tenho responsabilidades que não posso abandonar e obrigações que exigem minha presença. Aprendi, também, que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem e que a cada um será dado segundo as próprias obras. Assim, minha consciência ordena que repare o mal cometido. Tenho pensado muito em tudo que aprendi e pretendo dar melhores condições de vida, mais dignidade e alegria a todos os que trabalham nas minhas terras. Ismael tomou as mãos do pai, apertando-as entre as suas, afirmou: Jesus há de recompensar-te por isso, meu pai. Estás no caminho certo. Só assim serás realmente feliz. O homem sentiu o pranto embargar-lhe a voz e prosseguiu: Sim, meu querido Ismael. No entanto, sinto-me fraco para tantas mudanças de vulto. Estimaria que me acompanhasses dando-me apoio naquilo que pretendo realizar. Juntos, seria mais fácil a empreitada. Ismael pareceu meditar por alguns segundos e, em seguida, considerou. Compreendo o que sentes, meu pai. Temes que a plantinha tenra da tua vontade não suporte as intempéries da vida e perca seus frutos. Não é assim? O pai concordou com um gesto de cabeça. Ismael continuou. Tenho uma sugestão que, provavelmente, atenderá às tuas necessidades maiores. Pessoalmente, não posso abandonar este local tendo em vista os sofredores e aflitos que me procuram. Contudo, Jetro poderia acompanhar-te. E, acredita, meu pai, não terias companheiro melhor nem mais leal. O fazendeiro, que a princípio se entristecera quando Ismael começara a falar, alegrou-se com o alvitre. Excelente sugestão, meu filho. Dessa forma terei o ensejo de iniciar minha renovação, compensando Jetro e sua família por todo o mal que lhes fiz. Virando-se para o antigo servo, afirmou contente: Serás meu administrador e o braço direito na herdade. Jetro fitou a esposa, surpreso e satisfeito. Não julgara possível retornar à antiga vida e em condição mais favorável. Gaston de Olmedo olhou com humildade o antigo empregado, que ainda não respondera, e insistiu. Aceita, meu amigo, a oferta que te faço e mostra que realmente me perdoaste as ofensas. Emocionado, Jetro disse. Quanto ao perdão, não há necessidade, pois nunca me senti ofendida por ti. Aceito a oferta generosa que me fazes, Gaston de Olmedo, e espero não te arrependas de confiar em mim. Jetro olhou Ismael, que observava a cena sumamente satisfeito, e inquiriu. Mas, e tu, meu amigo? Ficarás sozinho aqui neste ermo? Ismael sorriu, abriu os braços num gesto expressivo e respondeu. Sozinho, eu? Não. Tenho por companheira esta natureza generosa que nos rodeia, os animais que são outros tantos amigos que o Senhor me concedeu e, além do mais, tenho o povo que busca meus préstimos e que confia em mim. E, acima de tudo, tenho o auxílio de Deus e dos amigos alados do invisível. Não ficarei sozinho. Havia tal convicção e tanta firmeza na sua voz que, satisfeitos com a resposta, sorriram todos, passando a fazer planos para o futuro. No dia seguinte,
Os novos amigos arrumaram as bagagens e partiram, não sem antes obter a promessa de Ismael de que iria visitá-los. Um ano depois, como a saudade apertasse, o desejo de rever a mãe querida, o pai, agora amigo de verdade, e os companheiros com quem convivera por mais de 3 anos, fez com que Ismael se decidisse. Ajeitou tudo, deixando no lugar um rapaz de sua confiança, alguém que chegara com desejo de ajudar e que se tornara colaborador precioso. Avisou o povo que ia viajar, despediu-se de todos e partiu. Ao aproximar-se da velha propriedade rural, lá dos seus ancestrais de onde passara sua infância e juventude, caras lembranças lhe assomaram ao coração. Ismael, de pronto, notou as mudanças que tinham sido efetuadas durante sua ausência. No portão de entrada, entre floridas plantas trepadeiras, havia uma placa de madeira onde se lia: Deus está conosco. Se bem-vindo. Uma profunda emoção tomou conta do seu íntimo. Logo em seguida, viu alguns camponeses e pôde constatar a diferença. Antes, tristes e desanimados, agora, sorridentes e esperançosos. Passando pela aldeia, viu casas novas e reluzentes ao sol da manhã, com canteiros de flores que coloriam e enfeitavam a paisagem. Ao aproximar-se da casa senhoril, notou uma construção nova ao lado. Era uma escola onde as crianças aprendiam a ler e a escrever. De surpresa em surpresa, entrou em casa. Um criado foi logo avisar a mãe da sua chegada, e ela correu abraçá-lo, não acreditando em tamanha felicidade. Meu filho! Meu filho! Que saudade! Quanto ansiei por este momento! Não sabes o bem que fizeste a teu pai. Contou-me tudo e agradeço a Deus tê-lo conduzido até onde estavas. Agora, vivemos em paz e harmonia. Todos estão felizes. Com um largo sorriso, Ismael perguntou: E onde está meu pai? No campo. Atualmente trabalha junto com os camponeses e não desdenha servir como qualquer um deles. Está outro homem, mais alegre, mais humano e mais compreensivo. E tudo devemos a ti. E meu irmão Michael, mãe, o que é feito dele? Teu irmão, meu filho, continua nas frentes de batalha. Durante esse período em que estiveste ausente, retornou uma vez ao nosso lar, partindo logo em seguida muito apreensivo, pois ignorávamos o paradeiro de teu pai. Contudo, tinha missão urgente a cumprir por ordem do rei e não podia ficar. Conversaram longo tempo, matando as saudades e trocando informações. Ismael queria saber das novidades e a mãe desejava que o filho contasse como era sua vida em plena mata. O tempo passou sem que se dessem conta. Quando o pai e o administrador Jetro chegaram do serviço, foi com imensa alegria que o receberam. Quero que constates, meu filho, as profundas modificações que fizemos. E Gaston de Olmedo fez questão de mostrar pessoalmente todas as benfeitorias executadas, e, com orgulho, falou dos planos para o futuro. Desejo construir um pequeno hospital para os doentes. Contratarei um médico, uma enfermeira, e será prestada assistência a todos os que necessitarem. Ismael via essas mudanças com infinito regozijo íntimo. À noite, reuniram-se para orar e solicitaram a Ismael que escolhesse ao acaso uma página do Novo Testamento. Aquecendo, o moço concentrou-se um pouco e abriu o livro, onde leu: Nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Ismael pareceu meditar por alguns segundos na profundidade do texto evangélico, depois, olhando a cada um dos presentes, considerou: há poucos anos, quem poderia prever tamanhas mudanças em nossas vidas? Temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. O resto, conforme nos assegurou Jesus, nos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Somos criaturas imperfeitas, falíveis e cheias de erros. Contudo, o amparo do Senhor nunca nos faltará. Lembrando a ovelha desgarrada da parábola, que o pastor busca até trazer segura ao aprisco e se rejubila quando a encontra, nós, os filhos pródigos,
Da mesma forma um dia retornaremos ao regaço do Pai, que nos receberá de braços abertos, e descobriremos a alegria de servir. O maior criminoso não está perdido. Está apenas equivocado em suas atitudes. Não é mau, apenas ignorante das divinas leis. Despertará um dia e porfiará em ser bom. Quanto semearmos, quanto colheremos. O ambiente hoje está cheio de paz e de harmonia, de fraternidade e de amor, graças aos esforços daqueles que acreditaram no bem e tudo fizeram para implantá-lo em seus corações. Quando todos compreenderem essa realidade, o mundo será melhor. Mantenhamos acesa a chama da fé, do otimismo e do desejo de servir ao próximo. Que o Cristo nos abençoe. Após essas palavras singelas, encerraram a reunião. Cada qual sentia dentro do peito um bem-estar e uma paz intraduzíveis na linguagem comum. Alguns dias depois, antes da alva, Ismael deixou aquela casa cheio de gratas recordações. Tudo estava caminhando bem, com as bênçãos de Deus. Nada mais tinha para fazer ali. Lá, no meio da mata, entre os enfermos e necessitados, era o seu lugar. Caminhando, Ismael fitava as estrelas que luziam no firmamento, enquanto uma agradável sensação de dever cumprido inundava de paz seu coração. As primeiras tintas coloriam o céu e as estrelas desapareciam aos poucos, apagando suas luzes. Um novo dia surgia pleno de oportunidades que era preciso aproveitar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 8. A volta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. Daniel estava muito triste. O bondoso Mestre Jesus, que amava todas as pessoas, e ainda mais as criancinhas, fora preso, julgado e condenado a morrer numa cruz, entre dois ladrões. Daniel era pequeno ainda, mas compreendia o que isso significava. Não veria mais o doce Rabi e nem ouviriam as belas palavras que ele dirigia ao povo. Aprendera a amar aquele carpinteiro galileu cheio de amor e de paz, e curava os doentes que o procuravam, os paralíticos, os cegos, os leprosos, os surdos mudos, os endemoniados. Que abraçava os pequeninos com infinito amor e dizia: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. A mãe não deixou que Daniel visse o Mestre pregado na cruz, para poupá-lo da dor que a visão estarrecedora de Jesus no madeiro com certeza lhe traria. Mas, sozinho em casa, o menino compreendeu que tudo já terminara, pelo silêncio que pesava sobre a cidade e pela tristeza que via no rosto de quantos eram seus seguidores e que passavam pela rua. Ficou doente de tanta tristeza e não conseguia sair do leito. Levanta-te, Daniel, vai brincar, dizia a mãe, preocupada. Mas ele não tinha disposição nem vontade de deixar o leito. Na hora da refeição, a mãezinha preparava iguarias que ele apreciava, mas o menino respondia, desanimado: Não tenho fome. Durante 2 dias Daniel permaneceu assim desalentado. Até que, no 3º dia, ouviu gritos na rua. Hosanas! Hosanas! O Mestre voltou. Jesus está vivo. Hosanas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! O alarido era grande e Daniel quis saber a razão de tanta alegria. Uma amiga de sua mãe bateu na porta e informou: Alegrai-vos! Jesus está vivo. Ressuscitou dentre os mortos. É só o que se comenta em toda a cidade de Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Daniel levantou-se de um salto, sem poder acreditar no que ouvia. Mas, é mesmo verdade? Sim. Maria de Magdala foi ao túmulo em que Jesus estava enterrado e encontrou-o aberto e vazio. Então, ele lhe apareceu e conversou com ela, e mandou até um recado a seus discípulos mais chegados. Chegou o grande dia do Senhor. Alegrai-vos,
Jesus não morreu. Hosanas ao filho de Davi. E saíram todos para comemorar nas ruas a volta do mestre. O menino, já curado da enfermidade que o prostrara no leito, repetia também cheio de alegria o estribilho: Aleluia! Aleluia! Jesus está vivo. Ele não morreu. Hosanas ao Senhor. Daniel compreendeu que o Rabi voltara dentre os mortos para dar alento aos seus discípulos e comprovar a imortalidade da alma. Comprovar a importância da vida futura, que ele não se cansara de pregar. Uma grande paz inundou o coração dos seus seguidores naquele dia, a par de doce esperança no futuro que os aguardava, convicção profunda nos ensinamentos por ele deixados e, sobretudo, fé robusta em Deus, aquele Pai bom e magnânimo do qual o Cristo tanto lhes falara. Daniel cresceu, tornou-se homem e foi sempre fiel ao seu mestre Nazareno, a quem ele tanto amava. Tornou-se cristão devotado ao Evangelho e um propagador incansável da Boa Nova. Anônimo, sua vida foi um hino de paz, de esperança e de fé num mundo melhor, como a de tantos outros que passaram desconhecidos para a posteridade, mas que deram a sua contribuição inestimável na implantação do cristianismo na face da terra. A ressurreição de Jesus é dos fatos mais importantes de todo o Evangelho. É a complementação indispensável do trabalho desenvolvido pelo Cristo de Deus no planeta, a qual acrescenta veracidade e solidez aos ensinamentos que pregou durante os 3 anos do seu messiado. Após a volta de Jesus às esferas superiores da vida, seus discípulos ficaram perdidos, desnorteados, atemorizados. Criaturas comuns temiam o poderio dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, inimigos declarados do Mestre, e dos romanos, opressores da raça. Tanto temiam que, exceto algumas poucas pessoas, entre elas Maria, sua mãe, Maria, a redimida de Magdala, e João, seu mais jovem discípulo, todos os demais o abandonaram na hora extrema. Em virtude da ação repressora do poder público, que desejava acabar de uma vez por todas com a doutrina nascente, exterminando os seguidores, como já o haviam feito com o seu mestre, eles se mantiveram escondidos a portas fechadas nos primeiros dias. O desespero, o terror de serem descobertos, a insegurança e a dor por terem perdido aquele que era a luz do mundo, fazia com que enorme desânimo se abatesse sobre os discípulos de Jesus. Após terem convivido com o Mestre durante tanto tempo, gozado da sua companhia, ouvido suas palavras vazadas em profundo amor e, especialmente, sentido as emanações lúcidas da sua presença divina, era natural que se ressentissem da falta de sustentação vibratória. Retornavam ao ambiente psíquico que lhes era próprio, de acordo com a condição espiritual de cada um, e a mudança era muito grande, imensa, insuportável. Foi nesse momento psicológico que Jesus apareceu, dando testemunho de tudo quanto afirmara anteriormente. Mandaram um recado por Maria de Magdala, mas eles não acreditaram nela, julgando-a indigna da graça de ser a primeira a poder ver e ouvir seu querido Rabi, crucificado à frente de toda uma multidão. Se era mesmo verdade que o Cristo ressuscitara, por que não apareceu antes a Maria, sua mãe? Ou algum discípulo mais chegado, como João, a quem ele dedicara sempre atenção especial? Ou a Simão Barjonas, a quem chamava Pedro? Ou a Tiago, filho de Alfeu? Seria crível que Jesus se apresentasse em toda a sua glória para testemunhar a veracidade dos seus ensinos e glorificar a Deus, perante uma mulher que reconhecidamente tivera a vida dissoluta e era desprezada por todos, como Maria de Magdala. Era bem verdade que, desde que conhecera o Rabi, ela modificara radicalmente seu comportamento, desfazendo-se da sua luxuosa vivenda, repartindo seus bens com os pobres e passando a segui-lo por todos os lugares. Mas, ainda assim, daria para confiar nela. Seria sua conversão definitiva ou se cansaria da pobreza e do desconforto, retornando aos antigos hábitos? Tais cogitações dominavam a mente dos aterrorizados discípulos do Nazareno, que discutiam o assunto entre si, quando ele se apresentou no meio deles dizendo:
A paz seja convosco. Jesus surgia-lhes como nos mais belos dias da sua passagem pela terra, lembrando-lhes com sua presença os inesquecíveis momentos que haviam passado com ele, a Galileia distante, a convivência fraterna e amiga. Seus corações se encheram de júbilo naquela hora sublime. Então, tudo o que Maria de Magdala lhes dissera era verdade. Envergonhados perante suas consciências, permaneciam em silêncio. Jesus, porém, não estava ali para censurar o comportamento de quem quer que fosse. Chegou como amigo que deseja tranquilizar seus afeiçoados. E sentou-se, e comeu com os atônitos e maravilhados discípulos, que mal podiam acreditar em tamanha felicidade. Conversou com eles, orientou-os sobre o que deveriam fazer, demonstrando cabalmente a realidade da verdadeira vida. A partir daquele momento, mudança radical operou-se em suas existências. Já não eram mais as perplexas e temerosas criaturas que o Mestre encontrara, transformaram-se de homens inseguros e vacilantes em seguidores confiantes e valorosos do Evangelho do Cristo. Ainda muitas outras vezes Cristo esteve com eles, e até mesmo com Tomé, que, não estando presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos, não acreditara no testemunho dos demais companheiros. Com gentil solicitude, o Mestre falou diretamente com o amigo incrédulo, mostrando-lhe suas chagas e permitindo que Tomé o tocasse. Por 40 dias, Jesus conviveu com seus discípulos, fortalecendo-lhes a fé e dando-lhes as derradeiras orientações, importantíssimas para a implantação da Boa Nova na face da terra. Desde então, seus companheiros transformaram-se em arautos sinceros e devotados, dedicando-se com ardor à propagação da mensagem cristã, que atravessaria o tempo e o espaço como roteiro de luz para toda a humanidade. Para o cristianismo nascente, era o coroamento indispensável da obra do profeta Galileu, acrescentando veracidade e testemunhando a excelência do código moral admirável que trouxera ao mundo, conhecido como o Evangelho. O tempo passa e as lições inesquecíveis de Jesus continuam a servir de roteiro e guia para quantos busquem com denodo a iluminação interior. Jamais o mundo esteve tão necessitado, como hoje, das amoráveis e confortadoras mensagens vindas da Galileia distante, que, como cânticos celestes, atravessam o tempo e o espaço, falando aos nossos corações necessitados e aflitos. Jamais o homem, que venceu dificuldades e descobriu a ciência, que criou com seu gênio inventivo tecnologias incomparáveis, que sonda o espaço cósmico à procura de outras concepções de vida, que estuda o microcosmo em busca de respostas para enfermidades avassaladoras, que atravessa os oceanos e viaja pelos ares em máquinas notáveis. Esse homem, que atingiu as culminâncias do saber, não descobriu a si mesmo. Ignora-se, ignorando a Deus. Sofre e se desespera, mantendo a cabeça curvada para o chão. Bastaria que fitasse o céu, utilizando o raciocínio e refletindo sobre as razões da vida, para chegar a importantes e decisivas conclusões. Uma nova esperança o impeliria ao progresso, e uma nova luz iluminaria seu caminho rumo ao porvir. Capítulo 9. Primeira parte. O Messias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5.8. Caminhando pelas ruas, Beatriz estugou o passo ao mesmo tempo em que puxava o manto para cobrir quase que totalmente a cabeça. Não desejava ser reconhecida. Temia algum encontro inoportuno àquela hora da noite. Retornava da casa de uma amiga que estava doente, Isabel, a qual fora prestar sua ajuda fraterna. Cuidara dos afazeres domésticos, amassar o pão, cozinhar legumes para a sopa, carregar a água e varrer o quintal. Terminara o serviço tarde e, agora, noite fechada, retornava para casa. Uma tempestade de sentimentos a dominava. Sentia dentro de si a mocidade estuante de vida. Desejo de amar e de ser amada, de compartilhar com alguém os tesouros que guardava no coração. Beatriz era muito jovem ainda, mal completara 14 primaveras,
mas sua beleza atraía a atenção dos homens. Há algum tempo já que, fascinados pelos seus encantos, eles a cercavam, olhavam-na com cupidez e maldade, faziam-lhe propostas. A jovenzinha sentia-se pressionada e insegura, sem saber o que fazer. Na sua ignorância das coisas da vida, julgava que os homens conheciam os sentimentos que lhe iam na alma e que, em virtude disso, a assediavam. Comparava-se intimamente às mulheres de má vida, que, em todas as épocas, recebiam desprezo da sociedade, e sentia-se humilhada, experimentando uma grande vergonha das pessoas. Gostaria de ter alguém com quem pudesse conversar, partilhar problemas e trocar ideias, mas Beatriz não tinha família. O pai era um centurião romano que se apaixonara pela bela Miriam, hebreia que conhecera em Jerusalém, e que também caíra de amores pelo elegante soldado. Um dia, porém, da mesma maneira como tinha chegado, o centurião abandonou mulher e filha para acompanhar o destacamento do exército que deixava a cidade de Jerusalém, chamado que fora para sufocar uma rebelião surgida numa das regiões mais distantes do país. Nunca mais voltou e mandou notícias. Alguns anos depois, Miriam, que permanecia inconsolável com a perda do seu amado, enfermou e, 4 meses depois, veio a falecer. A partir daí, Beatriz passou a morar com um casal de idosos, Samuel e Edith, amigos da mãezinha morta, que se apiedaram da pequena órfã. Uma vez que ela não tinha para onde ir nem com quem ficar, tomaram para si a tarefa de cuidar da menina. Samuel e Edith tinham bom coração, mas não entendiam as dificuldades de Beatriz, não compreendiam o que estava sentindo nem quais eram suas necessidades. Fariseu conceituado, Samuel atinha-se à fiel execução dos atos exteriores prescritos pela lei mosaica. Frequentava a sinagoga regularmente e só lia a Tora de joelhos. Dessa forma, exigia de Beatriz o mesmo comportamento, sem se interessar por seus pensamentos ou pelo que sentia. Por outro lado, a jovenzinha não se reconhecia com liberdade e confiança suficientes para falar com Samuel, expondo-lhe seus problemas e suas dúvidas. Nem mesmo com Edith, pois, apesar de ser mulher, era a esposa submissa e obediente, jamais contestando as opiniões do marido, conforme estabelecera Moisés. Por isso, ela experimentava um grande sentimento de solidão afetiva. Apesar de generosos ao recolhê-la numa hora de necessidade, Samuel e Edith não amavam. Nunca lhe demonstraram afeto ou lhe fizeram um gesto de carinho que fosse. E Beatriz sentia sede de amor. Despertava sua natureza jovem e cheia de vida com as transformações naturais da idade, quando o corpo se desenvolve e floresce em ânsias desconhecidas. Agora, um homem ricamente trajado e muito atraente andava rondando sua casa, mandando-lhe recados por um servo. Prometia-lhe, caso acedesse a seus desejos, uma bela vivenda, criados e seu amor, pois, afirmava ele, estava loucamente enamorado dela. Nunca se atrevera a aproximar-se, mas Beatriz o vira de longe, uma vez que seu pretendente costumava acompanhá-la onde quer que fosse, fixando nela o olhar cheio de paixão. Intimamente a jovem balançava, entre o que sabia ser correto e os desejos que lhe afloravam ao coração. Procurara informar-se discretamente sobre a identidade do seu apaixonado e descobrira ser ele homem casado, extremamente rico e amigo íntimo de Caifás, o poderoso sumo sacerdote. No fundo, Beatriz estava orgulhosa do interesse que despertara em tão ilustre e conceituado personagem, que a distinguira no meio de todas as outras mulheres, que prestara atenção nela e que a queria para si. No entanto, um desgosto e uma insatisfação profunda passaram a dominá-la. Sabia o que seus conterrâneos, e especialmente Samuel, pensavam sobre as mulheres que se deixavam enredar pelos apetites inconfessáveis dos homens. E Beatriz sentia-se suja e contaminada, como se não tivesse mais honra e houvesse perdido toda a dignidade. Nesse estado de espírito, a jovem chegou em casa. Encontrou Edith preocupada com sua demora.
Enquanto comia alguma coisa que Edith deixara guardada para quando chegasse, Beatriz ouvia Samuel conversar com a esposa a respeito de um humilde carpinteiro, originário de Nazaré, que andava a fazer milagres, curando toda sorte de doenças, levantando paralíticos, fazendo cegos enxergarem, limpando leprosos e expulsando demônios. Beatriz parou de comer e ficou ouvindo, muito interessada. A luz das velas punha reflexos avermelhados nos interlocutores, criando estranhas sombras em derredor. Um ar de mistério envolvia todas as coisas e o ambiente encontrava-se impregnado de suaves vibrações. Será crível tudo isso, Samuel? Perguntou a esposa, com ar de incredulidade. Dizem que é a mais pura verdade. E afirmam mais. Que esse profeta prega uma doutrina de amor e de perdão. Aonde vai, atrai sempre grande multidão de gente, o que tem deixado os sacerdotes do templo apreensivos. Sua palavra é envolvente e todos o seguem, até as mulheres de má vida, os publicanos e demais desclassificados da nossa sociedade. E ele permite? Indagou novamente Edith, cheia de espanto. Sem dúvida. Considera todos os homens como irmãos e afirma que Deus é Pai amoroso que ama a todos os seus filhos, não fazendo distinção alguma entre eles. Considero essas ideias muito perigosas. Até já fui convocado para uma reunião, que será realizada no Sinédrio, para estudar esse assunto. O pretenso profeta claramente infringe a lei de Moisés, desvirtuando os ensinamentos ancestrais da nossa raça. E onde está esse profeta? Perguntou Beatriz, procurando não demonstrar muito interesse. Em qualquer lugar. Não tem local certo e determinado. Hoje está numa cidade, amanhã estará em outra, pregando sempre em lugares diferentes. Dizem, porém, que ele tem preferência por Cafarnaum, onde reside um dos seus mais fiéis seguidores, um reles pescador. Beatriz ouvia com o coração aos saltos. Pela primeira vez, chegava a seu conhecimento notícia de alguém que expusesse ideias tão elevadas, quais as desse profeta Galileu. Gostaria muito de conhecê-lo, de ouvi-lo falar. Esse homem deveria ser muito especial por considerar a todos como irmãos e não desprezar nem mesmo as mulheres de má vida. Na sua ingenuidade, Beatriz comparava-se a elas e interiormente se reconfortava. Suave sentimento aquecia seu íntimo inundando-a de alegria estranha e inusitada. Naquela noite Beatriz demorou a conciliar o sono, ansiosa por obter maiores informações sobre o profeta. Lembrou-se de Isabel, que estava enferma e que poderia ter a graça de ser curada por ele. Na manhã seguinte, a jovem acordou com excelente disposição e cumpriu com alegria as obrigações domésticas, que eram de sua responsabilidade uma vez que Edith era idosa. Normalmente, ao final das tarefas, estava cansada e sem ânimo para mais nada. Nesse dia, porém, sentia-se diferente. Trabalhara com fortaleza de ânimo e alegria, mantendo sempre o otimismo e o bom estado de espírito. Após o almoço, enquanto Edith ocupava o tempo trabalhando no tear, arrumou-se e disse: Mãe Edith, tudo está pronto. Se não precisas mais de mim, vou ver como está Isabel. Sim. Sim. Vai, minha filha. Transmite à nossa amiga os meus votos de pronto restabelecimento. Que o Senhor te acompanhe. Beatriz saiu de casa qual um passarinho em liberdade. Chegando à moradia de Isabel, no outro extremo da cidade, entrou com fisionomia radiante. A doente sorriu, recebendo-a com carinho. Vejo que estás com excelente aspecto hoje, Beatriz. Algum motivo especial? A jovenzinha contou-lhe então, com entusiasmo, as notícias que ouvira na noite anterior a respeito do estranho homem que andava fazendo milagres. Os olhos da enferma brilharam, como se dotados de nova luz. Beatriz. Também gostaria muito de conhecer esse profeta. Quem sabe Jeová não me concederia a graça de ser curada por ele. Mas como fazer? Não posso caminhar. Não temos uma carroça ou mesmo um cavalo.
Levar-te-ei comigo, Isabel. Improvisaremos uma maca e eu te conduzirei. Não, minha Beatriz. O fardo seria superior às tuas forças. Não quero aumentar teus problemas. Vai sozinha aí, se encontrares o profeta, pede-lhe que venha cá me curar. Se é tão bom quanto afirmam, não deixará de atender ao meu pedido. Caso isso seja impossível, não tem importância. Estou idosa e compreendo que minha hora não tarda. Mas faço questão que procures o profeta, que o ouças e que me tragas notícias dele. Sinto que estamos no limiar de grandes acontecimentos e não quero morrer sem a confirmação daquilo que penso. E o que pensas, Isabel? A velha senhora fitou um ponto ao longe, como se imersa em divinas imagens. Seus olhos adquiriram um brilho diferente, e murmurou com entonação de profunda fé. Penso que esse profeta Galileu é aquele esperado e descrito desde muitos séculos pelos profetas da nossa raça. Aquele que viria para recolocar as coisas no seu devido lugar e salvar o povo eleito da garra dos seus opressores. Fez uma pausa, e Beatriz completou, exclamando com unção: o Messias. A jovem, perplexa e maravilhada, sentia a grandeza daquela hora e a importância desse acontecimento, se verdadeiro. Acreditas mesmo nisso, Isabel? Só teremos a confirmação depois que tu encontrares. A jovem concordou e passaram o resto da tarde a fazer planos. Ao anoitecer, Beatriz retornava para casa quando, ao virar uma esquina, deparou com um vulto ameaçador. Era o homem que a perseguia sem descanso. Agarrou-a pelo braço. A moça soltou um grito, assustada. Jamais ele se atreverá a aproximar-se tanto. Tapando-lhe a boca com a mão, sussurrou: não grites. Sou eu e não quero fazer-te mal algum. Percebendo que se aquietara, ele a soltou. Estavam muito próximos um do outro e podiam sentir o calor que se desprendia de seus corpos. Não pude resistir mais. Precisava ver-te, falar-te. Como ousas interceptar meus passos? Protestou ela. Não me repilas, Beatriz. Estou louco por ti. Não respondeste às minhas súplicas e tenho esperado em vão. Deponho minha vida a teus pés, aceito o oferecimento que te faço,